Ninguém conseguia domar esse cowboy, até ela chegar. Armando sempre achou que amor era coisa de gente fraca, dessas que esquecem de viver por medo de perder alguém. E nos anos 80, naquela região onde o sol queimava a pele e os cavalos eram mais fiéis que muita gente, ele tinha certeza de que estava certo. Antes de começar, deixa eu te contar rapidinho. Essa é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. Então, se você gosta desse tipo de romance intenso, já se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a história a continuar chegando para você. Armando era jovem, rico, bonito e sabia disso. Um cowboy que cresceu ouvindo que podia ter tudo, menos compromisso, e fez dessa ideia um estilo de vida. As mulheres passavam pela vida dele como poeira na estrada, uma atrás da outra, sempre com um sorriso, um chapéu torto e nenhuma promessa. Joaquim, seu melhor amigo desde menino, era o oposto, mais quieto, mais família. E talvez por isso, Armando nunca levou muito a sério a presença constante de Florença, a irmã de Joaquim, que cresceu correndo pelo quintal, subindo em árvores e observando de longe aquele cowboy que parecia maior que a própria cidade. Com o tempo, Florença deixou de ser menina, virou mulher, mas aos olhos de Armando, ela continuava sendo só a irmã do Joaquim, alguém que sempre esteve ali e que por isso mesmo nunca despertou interesse algum. Pelo menos era isso que ele acreditava, até o dia em que um tombo feio do cavalo fez Armando entender que nem todo homem, por mais indomável que pareça, passa ileso pela vida. O tombo não foi pequeno, e Armando soube disso no exato segundo em que caiu no chão, sentindo a perna arder como fogo, o cavalo assustado correndo e o mundo girando devagar demais ao redor. Ele tentou levantar por orgulho, como sempre fazia, mas o corpo não respondeu, e foi Joaquim quem chegou primeiro, largando tudo para socorrer o amigo. Naquela época, hospital era o último recurso, ainda mais para um homem como Armando, que sempre resolveu tudo ali mesmo, na base da resistência e da teimosia. Então, Joaquim decidiu levá-lo para a casa da família, onde pelo menos alguém poderia cuidar daquele machucado sem levantar perguntas. Armando não gostou da ideia, reclamou, tentou fazer piada, mas a dor falava mais alto e quando percebeu já estava deitado num quarto simples, com cheiro de ervas e lençóis limpos demais para o gosto dele. Foi ali que Florença entrou, sem pressa, trazendo uma bacia com água morna e um pano, e naquele instante algo silencioso mudou. Não nele ainda, mas no ambiente. Joaquim fechou a cara na hora, deixou claro que aquilo era temporário e que Armando não estava ali para brincar com ninguém, muito menos com sua irmã, porque ele conhecia o amigo melhor do que ninguém e sabia do estrago que ele deixava por onde passava. Florença ouviu tudo em silêncio, como sempre fez, mas dessa vez havia algo diferente no jeito como olhava para Armando. Não era admiração boba, nem curiosidade. Era cuidado, quase uma obrigação que ela assumiu sem pedir permissão. Enquanto limpava o ferimento, os dedos dela tremiam levemente, e Armando percebeu aquilo sem entender por quê, sentindo-se estranho por depender de alguém, ainda mais dela, que ele nunca enxergou além do óbvio. Joaquim observava de longe, atento, decidido a não deixar aquela convivência passar dos limites, mesmo sabendo que impedir Armando nunca foi tarefa fácil. E ali, naquela casa simples, longe das festas, dos olhares fáceis e das noites vazias, o cowboy começou a enfrentar algo que não sabia montar, nem domar, nem evitar. O silêncio entre ele e Florença, carregado de coisas que nunca foram ditas. Os dias seguintes passaram mais devagar do que Armando estava acostumado, e isso o irritava mais do que a própria dor na perna, porque ficar parado nunca fez parte da vida dele. Florença aparecia sempre no mesmo horário, trocava o curativo, fazia perguntas simples e evitava encará-lo por muito tempo, como se estivesse tentando manter uma distância segura de alguém que ela conhecia bem demais desde criança. Armando tentava puxar conversa,
Usava o mesmo charme fácil que sempre funcionou com qualquer mulher. Mas dessa vez não vinha resposta, só um sorriso curto e educado, o que o deixava desconcertado. Joaquim não escondia o desconforto. Deixava claro que aquilo tinha hora para acabar e que Armando não precisava se sentir em casa, porque aquela casa não era a extensão da vida despreocupada que ele levava. Florença começou a se impor aos poucos. Corrigia Armando quando ele exagerava nas brincadeiras, não aceitava insinuações e fazia questão de lembrá-lo de que estava ali para cuidar, não para agradar. Aquilo mexeu com ele de um jeito inesperado, porque pela primeira vez alguém não parecia impressionado com seu dinheiro, com seu nome ou com sua fama. À noite, quando a casa ficava em silêncio e o som distante dos grilos tomava conta de tudo, Armando se pegava pensando nela, lembrando de momentos da infância que nunca tinham significado nada, mas que agora surgiam cheios de detalhes. O jeito sério de Florença, a força escondida no olhar, a maneira como ela fazia tudo com cuidado. Joaquim percebia a mudança no amigo, mas não confiava. Achava cedo demais, achava perigoso demais e decidiu que não permitiria que Florença se machucasse por alguém que nunca soube ficar. Armando, por sua vez, começou a sentir algo novo, um incômodo que não passava, uma vontade de provar que não era só aquilo que todos viam, mesmo sem saber exatamente para quem ele precisava provar. Quando Armando já conseguia apoiar melhor a perna e começou a circular pela casa, Joaquim decidiu que era hora de colocar limites mais duros. Deixou claro que aquela estadia estava perto do fim e que Florença não precisava mais ficar o tempo todo por perto, o que criou um clima estranho entre os três. Armando sentiu o afastamento de imediato, porque Florença passou a evitar o quarto dele, apareceu menos, falava só o necessário e aquilo incomodava mais do que ele esperava admitir. Tentando provar que nada tinha mudado, Armando aceitou um convite antigo para ir a uma festa na cidade, dessas cheias de música alta, bebida e mulheres curiosas, e foi visto chegando acompanhado, rindo alto, exatamente como sempre fez. A notícia correu rápido e chegou aos ouvidos de Florença antes mesmo que ele voltasse para casa. E o que ela sentiu foi um silêncio pesado, uma confirmação de tudo que Joaquim sempre disse. Quando Armando retornou, encontrou Florença fria, distante, sem o cuidado de antes, e pela primeira vez não houve pano morno, nem conversa tranquila, apenas profissionalismo e pressa. Joaquim não perdeu a chance de confrontar o amigo. Disse que ele não tinha mudado nada, que continuava sendo o mesmo homem irresponsável e que não permitiria que Florença fosse mais uma história mal contada na vida dele. Armando tentou se explicar, mas percebeu tarde demais que algumas atitudes falam mais alto que qualquer palavra. E naquela noite, sozinho, sem festa, sem risos e sem ninguém por perto, ele sentiu um vazio diferente de tudo que já viveu, entendendo que talvez tivesse estragado algo que nem sabia quando começou. Depois daquela noite, Armando mudou o ritmo, não por promessa nem por pedido de ninguém, mas porque algo dentro dele já não aceitava mais a vida que sempre levou. As festas perderam a graça, os convites ficaram sem resposta e ele passou a ficar mais tempo em casa, tentando se recuperar por completo, embora soubesse que o machucado maior não estava na perna. Florença, por outro lado, decidiu se proteger, começou a sair mais cedo, evitava ficar sozinha com ele e se ocupava com qualquer coisa que não deixasse espaço para conversa. Mas o sofrimento aparecia nos pequenos gestos, no olhar cansado, no silêncio prolongado. Joaquim observava tudo com atenção, dividido entre a lealdade ao amigo de infância e o amor que sentia pela irmã, sem saber se Armando estava realmente mudando ou apenas vivendo mais uma fase passageira.
Armando tentou se aproximar de Florença algumas vezes, pediu desculpas sem rodeios, disse que sabia que tinha errado, que nunca quis feri-la, mas Florença não se deixou convencer com facilidade, respondeu que palavras bonitas nunca foram problema para ele e que o que machuca de verdade são as escolhas. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão, porque era verdade. Com o passar dos dias, Armando começou a ajudar mais na fazenda, se mostrou presente, respeitoso, sem invadir espaços. E aos poucos, Joaquim percebeu que algo estava diferente. Não havia pressa, nem joguinhos. Apenas um homem tentando consertar o que tinha quebrado. Florença sentia a mudança, mas lutava contra o próprio coração, com medo de acreditar em algo que poderia desaparecer. E essa luta silenciosa foi a mais difícil de todas. Armando, que sempre correu de qualquer sentimento profundo, agora permanecia, mesmo sem garantia nenhuma, aprendendo que amar também é saber esperar. O tempo passou e Armando já andava sem mancar, mas continuava ali, mesmo sem precisar, ajudando na fazenda, respeitando os horários, os silêncios e principalmente Florença, que observava tudo com cuidado, tentando entender se aquela mudança era real ou apenas mais uma promessa disfarçada. O momento decisivo veio quando um antigo conhecido apareceu na cidade, espalhando comentários maldosos sobre Armando, relembrando histórias antigas, festas, mulheres e tudo o que ele foi um dia. E Florença ouviu aquilo sem dizer nada, sentindo o medo voltar forte. Armando não fugiu, não negou o passado, apenas disse na frente de Joaquim e de quem mais estivesse ali que não se orgulhava de quem foi, mas que finalmente tinha encontrado alguém que o fazia querer ser diferente e que não abriria mão disso por nada. Joaquim viu ali algo que nunca tinha visto no amigo. Não era defesa nem charme, era verdade. E naquele instante entendeu que segurar Florença longe de Armando talvez fosse impedir os dois de viver algo raro. Florença tentou manter a postura firme, mas quando Armando se aproximou sem pressa, dizendo que não precisava que ela acreditasse naquele dia, só que permitisse que ele continuasse ali, ela sentiu o coração ceder. O beijo não foi apressado, nem cheio de urgência, foi simples, sincero, como se os dois estivessem finalmente no mesmo tempo. Joaquim observou de longe, respirou fundo e aceitou que algumas histórias precisam acontecer, mesmo com medo. Nos anos 80, naquela fazenda marcada por lembranças, Armando deixou de ser o cowboy que ninguém conseguia domar para se tornar o homem que escolheu ficar. E Florença deixou de ter medo de amar alguém que aprendeu, do jeito mais difícil, o valor de cuidar. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Você acreditou na mudança do Armando ou acha que o passado dele pesou demais? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu adoro ler a opinião de vocês. E se você gosta de histórias assim, cheias de emoção, romance e recomeços, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo novas histórias para você.